Hoje você estuda mais por livros ou por vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram? Onde você consome mais o conteúdo de química orgânica, da sua área de formação? Será que a gente está vivendo o fim do livro didático como a principal fonte de estudo e formação acadêmica? Eu quero trazer esse assunto aqui, né, com base em algumas matérias que eu vi. Por exemplo, esse professor que é o autor do livro A Geração Ansiosa, e ele também é professor da Universidade de Nova York, e ele afirma que mesmo nas melhores universidades, os estudantes não querem mais ler os livros indicados, eles não querem mais pegar aqueles livros, pegar um David Klein aqui, um livro muito bom, pegar um Solomons, um livro grandão, como Pirevolhar ou os livros de Química Orgânica Avançada, para estudar. Eles querem aprender de maneira muito rápida, muito instantânea, como é que ele fala aqui, ó. Ele, que é também professor da Universidade de Nova York, né? Eu sublinhei isso daqui, marquei isso daqui para chamar a atenção. Conta que já precisa fazer adaptações nas aulas porque seus alunos não conseguem mais ler textos e livros indicados nos cursos. Isso daqui já está acontecendo no Brasil. Recentemente, eu tenho uma plataforma de cursos. Se você... Aqui, ó, Química Orgânica. Então, aqui dentro nós temos pequenos cursos de Química Orgânica por tópicos. E, então, se você precisa aprender, você entra lá e assiste a aula que você quer. E tem os exercícios, tem tudo que você precisa lá. Então, o que acontece? Uma aluna chegou para mim e me disse o seguinte. Ela mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim, professor, eu tenho uma prova na semana que vem e o meu professor era aluno da Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, e eu tenho uma prova na semana que vem, mas eu não quero estudar por livro. Aí o professor mandou, eram 3 capítulos. E ela disse que não conseguia aprender por livros. Assim, uma menina inteligente, conversei com ela e tal, vi que ela era bem descolada, bem esperta, mas... foi um choque, assim, porque a gente sabe que os alunos, que os estudantes preferem os vídeos, mas uma aluna do curso de farmácia, de um curso de extrema importância, como é o curso de farmácia, chegar para mim e falar assim, eu não consigo aprender por livros, eu não leio, eu só aprendo por vídeos. E o senhor pode falar para mim quais são os vídeos que eu tenho que assistir? Aí eu fui lá, peguei e criei uma playlist com base nos capítulos do livro que o professor falou para ela. Cada aula eu fui falando, olha, você assiste essa assim, assim, peguei e mandei no WhatsApp para ela, como ela é assinante da plataforma, bastou ela clicar ali e já foi direto para cada aula e para os exercícios, dei todas as orientações do que ela tinha que fazer em cada um, assista esse, resolva os exercícios, lá tem as resoluções dos exercícios, então você vai ver como foi que, não só olha a resposta, mas vê a resolução, porque eu resolvo os exercícios em vídeo, e isso ficou na minha cabeça, ela tem uns 3 meses quase que ela me procurou. E depois eu vi essas matérias todas, né? Eu fui pesquisar um pouco e vi que realmente é um fenômeno que está acontecendo. O estudante universitário não quer mais estudar por livros. E aí eu fui no Instagram e fiz uma pesquisa, fiz uma enquete. Como que você aprende hoje? Onde que você mais aprende química hoje? A minha audiência tem poucos seguidores, sei lá, 8 mil seguidores, né, mas é uma audiência muito qualificada de professores universitários, doutores, assim, pessoas muito qualificadas. E também os estudantes. E eu fiquei abismado que foi mais de 60% de todo mundo que participou aprende por vídeo. Por vídeo. E aí isso me acendeu um alerta. Falei, bom, para mim é bom, né? Eu estou construindo praticamente um vídeo, eu poderia chamar de um videolivro, que aqui dentro eu estou construindo as aulas, né? Eu pego os principais livros de química orgânica, que a gente tem o David Klein, o Pirevolhar, o Solomons, o Klein. Então eu uso esses 4 livros aqui, ó, e eu construo aulas com base neles. Então eu pego um tópico, ressonância. Eu vou pegar lá, eu vou ver ressonância aqui, aqui, aqui e aqui, e vou fazer uma aula que engloba o conteúdo que foi ensinado nesses 4 livros, nesses 3 ou 4, às vezes tem um que é a mesma coisa. Então você pega um exemplo que é melhor em um, você pega uma explicação que é melhor no outro, você pega um dado que um trouxe que aquele outro não trouxe, e aí eu faço uma aula
de maneira completa, onde se você estudar, se você assistir aquela aula e fazer o que eu falo para fazer, do jeito que eu falo para fazer, com o método químico orgânico explicado, com o método que eu criei, você vai aprender. Porque depois você vai resolver os exercícios. Então você vai aprender. Você não vai precisar ler o livro. Eu demorei muito para aceitar isso. Mesmo eu vendendo essa facilidade para você, eu demorei para aceitar. Mas é aquela história, né, de você não culpar o jogador e culpar o jogo, né? São as regras que estão mudando. Então não adianta eu ficar brigando. E eu ir lá e escrever um livro, sendo que ninguém quer ler o livro, as pessoas querem ver o vídeo. E essa noite, nos meus devaneios, eu pensando sobre isso, né? Depois eu quero até que você deixe aqui nos comentários se você concorda comigo ou não. Eu falei, eu preciso achar um jeito de melhorar isso aqui ainda mais. Então, a partir de agora, as minhas aulas vão ser por tópicos. Então, eu vou pegar um pequeno tópico de um capítulo. Tem lá o capítulo Teoria Estrutural, Representações Moleculares. Você vai pegar um pequeno tópico, por exemplo, David Klein. Então, aqui ele fala sobre a teoria estrutural da matéria. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma aulinha só sobre teoria estrutural da matéria. Aqui no cantinho, ó. Deixa eu marcar ela aqui para vocês verem. Aqui em cima, ó. Teoria estrutural da matéria. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aula disso daqui. Curta, rapidinha, explico 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, uma microaula. Pego 2, 3 exercícios, coloco ali como sugestão, resolvo esse exercício rapidinho e deixo um vídeo. Então vai estar separado a aula, você vai aprender o conceito com a minha metodologia, que é com o método químico orgânico explicado, que é um método ativo de estudo. Por mais que você vai estar assistindo a aula, a maneira que eu falo, que eu faço, você tem que praticar. Depois você vem, resolve o exercício e você vai conseguir aprender fazendo isso. Claro, eu sempre deixo as indicações de livro, deixo todos os PDF dos livros lá dentro para você baixar e assistir. Deixo os links para você comprar na Amazon, baixar e assistir, não, baixar e ler. Mas assim, eu não tenho escolha senão me adaptar. E se você tem dificuldade para ler, se você aprende mais por vídeos, e convenhamos, é muito mais fácil você aprender por vídeo porque você é vivo, né? É como se fosse um livro vivo. Você vê as coisas acontecendo ao invés de você olhar e ter que imaginar. Então, quando você está assistindo aqui, se eu chego aqui, vou dar um exemplo aqui. Se eu chego aqui e falo como que é a estrutura, por que uma estrutura... Ah, não vai dar para desenhar aqui, que pensei que eu tinha colocado a setinha. Por exemplo, estrutura, a conformação cadeira. Tá vendo? A pessoa tá olhando e tá vendo eu desenhando. Aí eu venho aqui, não vai ficar uma cadeira mais bonita, porque eu estou desenhando com o mouse, mas ao invés de ter o passo a passo com a setinha lá no livro, aqui ela tá olhando e ela tá vendo. Qual foi? Quase que não sai. Qual foi o movimento que eu fiz? A cadeira ficou troncha aqui. Entendeu? Quando eu vou falar, olha, isso aqui tá na axial, ó, isso aqui é axial, ó, aí eu vou trocar aqui de cor para ficar mais bonitinho na hora. Vou falar, olha, agora aqui é equatorial, ó, que tá em vermelho, que tá em vermelho tá na equatorial. A diferença de falar, de escrever isso no livro e de mostrar aqui é gigantesca. Você vai concordar comigo que é mais fácil você olhar e ver como foi que eu desenhei e lembrar do que você ler no livro. Tem um gasto de energia maior do que você ler ali. É claro que você precisa formar essas novas conexões neurais, mas assim, a sociedade mudou. Infelizmente, de 2015 para cá, depois desse boom das tecnologias, as pessoas não querem mais ler, as pessoas estão sempre ansiosas, elas querem aprender as coisas muito rápidas, não querem assistir uma aula de 20, 30 minutos. Provavelmente, se eu me estender mais nesse vídeo aqui, uma boa parte das pessoas já saíram, uma boa parte já saiu desse vídeo. Tem poucas pessoas aqui agora assistindo. E se você está assistindo até agora, você está de parabéns, você faz parte de uma elite. Tá? Aqui, ó, só para continuar contextualizando o que eu estava falando, nós temos, ele fala sobre uma questão de intervenção do Estado. Inclusive, o livro dele, eu esqueci o nome do cara, estava escrito aqui no começo, autor do best-seller, A Geração Ansiosa, Jonathan. Ele falou, o livro dele foi utilizado como base para essa lei que o governo iniciou esse ano de proibir o celular em sala de aula. E ele fala que
está aumentando a estupidez no mundo de 2015 para cá. E eu não sei se isso é de fato, eu não sei se ele chegou a fazer uma pesquisa, eu não li o livro dele, mas provavelmente você vai concordar que isso é verdade, né? Talvez também é porque todo mundo fala o que quer hoje nas redes sociais, aí você acaba vendo aqueles estúpidos que nunca teriam voz, né? Ou, de fato, a gente tem pesquisas que comprovam isso. Isso eu não vou afirmar porque eu não li o livro dele. Estou vendo só essa matéria aqui que ele está falando. Ó. Ele fala, diante de uma plateia influente, ele repetiu várias vezes. Foi um evento que ele foi em São Paulo. É preciso agir agora para regular as plataformas de redes sociais e impedir que menores de 16 anos possam acessá-las e retomar a infância que vem sendo perdida nos últimos anos. Eu tenho um problema com esse nome aqui, regular plataformas sociais, mas eu sei também que a gente tem que fazer alguma coisa, porque as crianças, eu falo, sou também professor na rede pública, no ensino fundamental, e é muito difícil dar aula competindo com o TikTok, com a Netflix. Várias vezes eu tive que tirar alunos tirados da Netflix, assistindo série dentro da aula, lives no TikTok dentro da aula. E depois dessa lei ficou mais fácil. A gente chega lá e retira o celular, guarda o celular no canto e você consegue ter um rendimento maior. Mas a gente tem outros problemas em relação a isso. Mas o que eu queria falar aqui para você? Quero que você deixe aqui nos comentários como é que você aprende hoje. Como é que você aprende? Você consome mais conteúdo por livro, mais conteúdo por vídeo, mais conteúdo por áudio. Eu estou falando de química orgânica, de química analítica, de físico-química, da nossa área química, né? Que você estuda e também da área farmacêutica. Você pega um livro desse aqui, lê o conteúdo, deixa eu ver, tá de cabeça para baixo. Você vai ler o conteúdo, vai resolver esses exercícios aqui, ou você prefere pegar um Instagram, ver um carrossel rapidinho, ver um vídeo no TikTok que explica rapidinho. E eu falo sempre, se você não tirar um tempo fora de Instagram, de TikTok, desses conteúdos rápidos e se aprofundar um pouquinho a mais, mesmo que seja no YouTube, mesmo que você abra a tela no YouTube, como você está vendo esse vídeo aqui, e dá a possibilidade, e se foca, pega um caderno, começa a resolver o que a pessoa propôs ali, você está fazendo as suas anotações, isso é um estudo mais aprofundado. Por mais que você esteja vendo por vídeos, claro, eu vou sempre preferir checar na fonte primária. Não é nem a fonte primária, não é a fonte secundária o livro, né? A fonte primária são os artigos. Então, eu ainda faço isso, eu vou nos artigos, deixa eu buscar um artigo que dá uma aprofundada nisso daqui. Se você fizer isso, mesmo com os vídeos, dá uma aprofundada, dá uma lida, depois você pega um livro. Quando você chegar no livro, você vai gastar menos tempo, porque você já viu uma parte da parte teórica no vídeo. Mas não fica consumindo conteúdo no Instagram e joga para cima, joga para cima. Viu uma coisa que você não sabe, que você aprendeu, uma informação, dá uma aprofundada. Já que você vai usar a internet, vai no YouTube, veja um vídeo, vai no Google, coloca para ver se você encontra mais referências daquilo, vai em uma IA, pede referências sobre aquilo, pede para explicar melhor, para dar exemplos e dar as referências para você checar e olhar. Você vai conseguir aprender muito mais rápido, de maneira aprofundada, utilizando as tecnologias do jeito certo. O que não pode é você olhar, achou que você aprendeu, salvou e vai para o próximo, vai para o próximo. Toda vez que você faz isso, daqui a pouquinho você esquece, você não lembra. Eu posto conteúdo nas redes sociais, mas eu sei que eu ajudo de fato as pessoas quando elas entram na minha plataforma e elas abrem uma aula minha e não vai ter um anúncio do YouTube, não vai ter uma aba do lado mostrando a próxima aula, nada. O foco total é naquela aula que você está ali, é no que está ali para você aprender e só depois disso você ir para o próximo passo. Inclusive, no final de cada aula minha eu deixo uns exercícios, falo da importância de você resolver. A aula posterior a essa é uma aula de resolução daqueles exercícios que eu deixei e antes de começar a aula eu falo, olha, não faz sentido você ver essa aula de resolução sem ter resolvido os exercícios, sem ter errado, sem ter batido cabeça, porque eu deixo abaixo da aula de resolução de exercícios as imagens com as resoluções, com tudo que eu fiz ali na tela, né? Eu abro aqui o whiteboard e deixo ali uma imagem. Então você pode olhar e já ver a resposta.
Mas o que é interessante é você olhar a resolução, o raciocínio, como foi que eu pensei, quais foram as conexões que eu fiz, porque isso ajuda você a criar as suas próprias conexões, a ter uma visão mais ampla acerca daquele assunto. Esse assunto está conectado com quais outros assuntos? Quando você faz isso, você consegue, de fato, aprender, porque se você aprendeu a teoria de ressonância, carga formal, as estruturas de Lewis, você vai usar isso o tempo todo. Quando você for olhar a estrutura de um composto, você vai entender por que ela pode reagir de tal maneira, por que o mecanismo, você vai conseguir propor mecanismo. Você não consegue propor mecanismo se você não tiver um bom domínio de estruturas de Lewis, de carga formal, onde é que sai, onde é que aparece, se você não tiver como que se diz, uma visão clara da eletrônica da molécula, onde tem pares de elétrons livres, onde tem carga. Se você não tiver essa visão, você não consegue aprender o mecanismo, porque tive um probleminha aqui com a minha câmera, desligou, mas voltando, só para concluir, se você não dominar essa parte, você não vai conseguir dominar a parte que eu diria mais difícil e que demonstra um conhecimento sólido da sua parte, que é propor mecanismo, entender mecanismos, explicar mecanismos. Eu costumo dizer que quando você consegue fazer propostas de mecanismos, mesmo que erradas, mas que você consegue raciocinar, pensar, demonstra que você tem uma boa base de conhecimentos de química, não só de química orgânica, de química geral, de físico-química, porque se você não manja um pouquinho da parte de termodinâmica, da parte de cinética química, da parte de ligações químicas, se você não entender desses tópicos, você não vai conseguir propor mecanismo. Então, o problema de mecanismo, comumente, que eu vejo, não é de mecanismo. Eu vejo que as pessoas não têm essa base. E se você não tiver uma boa orientação para estudar do jeito certo, né? Porque se você não usa livros, você vai ficar à mercê dos vídeos que você vê. Então, você tem que ter os vídeos certos, na sequência certa, abordando os conteúdos necessários que você precisa para construir aquele conhecimento. Porque senão você fica com conhecimentos fragmentados no YouTube, você tem um vídeo de uma coisa, tem um vídeo do outro, e isso não vai te ajudar a construir uma sequência, um conhecimento conectado, como eu digo. E é por isso que eu recomendo que você acesse no link aqui na descrição, ou no QR Code que apareceu aí na nossa tela ao longo do vídeo, com o link da nossa plataforma. Se você entrar aqui e acessar tudo que já está disponível aqui, você tem acesso por um ano, e tudo que eu for publicando dentro dos cursos que já temos, né? Aqui o curso de análise conformacional, está praticamente faltando uma aula aqui para terminar. Esse daqui é só uma aula onde é tipo uma masterclass, que assim é um divisor de águas para você aprender mecanismos de reações orgânicas. Depois que você assiste essa aula aqui, ó, 3 efeitos que governam as reações químicas, isso foi uma aula da pós-graduação que eu peguei e adaptei. Você olha para todo o procedimento, para toda a reação, todo o esquema racional de um jeito diferente. Aqui dentro, a parte de fundamentos, que eu estou colocando todos os assuntos que eu acho que são os fundamentos da química orgânica, que te prepara para entender mecanismos, para entender todas as outras propriedades. E dentro desses fundamentos, a gente pega algumas aulas, por exemplo, o módulo de análise conformacional, está aqui também. Ah, por que está nos dois? Porque tem pessoas que assinam só o fundamento. Aí eu deixo tudo lá dentro. Mas se você assinar tudo, que é a química orgânica explicada, né, que eu chamo de cursos química orgânica explicada, que está no link aqui abaixo, você tem acesso a tudo. Tem aqui os mecanismos, né? Claro que o acesso vitalício você não vai ter. Né? Aqui é só um grupo especial que eu tenho, que me ajudou no começo. E aqui tem os mecanismos que já estão disponíveis. Né? Deixa eu ver se eu vou conseguir acessar. Porque eu estou com o meu link aqui, ó. Você entrando aqui. Não estou não. Deixa eu ver como... E aí vai ter as aulas. Cada módulo desse aqui aborda um tópico. Fundamento de orgânico. Como aprender química orgânica, que é um curso com 6 aulas onde eu ensino você a estudar. É um método nosso de estudo. E por aí vai. Substituição da clorofílica, halogenação de alcanos. Então, se você quer acelerar seu processo de aprendizagem, quer parar de ficar vendo vídeos soltos na internet sobre esses assuntos,
clique aqui no link da descrição e vai para a nossa página no link que eu deixei na descrição e vai para a nossa página de inscrição. Faça sua inscrição, acesse aqui, você tem 7 dias para olhar e ver se gostou. Aqui uma aula de introdução, exercício resolvido. Se você não gostou, você pede o dinheiro de volta, o reembolso e continua aqui vendo no YouTube, continua me seguindo no Instagram. Eu tenho várias pessoas que eu converso que já que não conseguiram continuar o curso e ficou, como eu posso dizer, ficou amiga. Continua tendo meu WhatsApp e tal. Bom, era isso que eu queria falar. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre esse fim do livro didático e como nós podemos nos adaptar. Eu já estou fazendo a minha parte, estou entregando o meu videolivro para que você consiga aprender. É claro, você assiste as aulas e faz os exercícios. Ficou com dúvida? Manda no WhatsApp que eu respondo o quanto antes. Bom? Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal aí, compartilhe com seus amigos e amigas.